Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecemos aí, gratidão pela sua companhia. Quero também mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores, a todos aqueles que trabalham para chegar essa programação aí para você. Muito bem, eu disse que aqui é o programa Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Franciele Pasquim. Olá, Franciele. Olá, Nando. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A Franciele, nas próximas eleições para prefeito, vai ser assim candidata à prefeitura de Tupã, né? Essa cidade aí tão linda. Brincadeira, né, Fran? Fran, nós vamos trazer hoje do livro. Hoje nós vamos de André Luiz, né? O livro Agenda Cristã, de André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Se você que está aí, né, quiser depois assistir esses programas, ele sobe lá para o YouTube. Aí você procura lá, RBN/TVMM, lá naquele campo de busca do YouTube, você vai achar lá o playlist de todos os programas aí, já de um bom tempo, do Alvorada, e toda a programação também da TV Mundo Maior. Muito bem, então vamos lá, Fran. O tema hoje é razoável pensar nisto. São várias, olha, vou enumerar aqui, ó, falar sobre paciência, serenidade, calma, tolerância, cooperação, confiança, otimismo, resistência, esperança e virtude. Olha só que beleza. Então vamos lá ao primeiro parágrafo que fala sobre paciência. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. Que verdade, né, Fran? Verdade, Nando. Essa mensagem me fez pensar bastante na palavra esforço. Então, para exercitar aí a paciência, né, e todas as outras virtudes, nós precisamos de muito esforço. Então, ser paciente, né, num spa é uma alegria, né? Porque a gente vai ter lá massagem, trilhas, né, para tomada de consciência, desenvolver nosso amor próprio, a autocura, mas desenvolver essa mesma paciência no dia a dia, no conflito, no atrito, na provocação, eis aí, né, o verdadeiro exercício, né? Depende muito do nosso esforço pessoal. Então, André Luiz é certeiro em colocar as virtudes, mas num plano de fundo, eu vejo a palavra esforço, né? O quanto depende disso para que a gente alcance essas virtudes. Hoje de manhã eu estava eu saí vindo no meu carro, liguei o rádio, e aí eu vi aquela música Paciência, do Lenine, que é linda, né? Ele fala assim, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Então, é linda essa música. Eu recomendo que as pessoas ouçam essa música e ouçam bem a letra, que é realmente um compasso que a gente precisa para a gente superar os obstáculos, como o André Luiz diz aqui, né? Que muitas vezes a gente acha que vai ficar só lá curtindo, né? Como ele fala aqui, ó, no vitral gracioso, mas na verdade a gente precisa utilizar a paciência como uma ferramenta muito importante para a gente superar muitos obstáculos aí que a gente encontra no dia a dia. E aliás, esse livro, Agenda Cristã, ele é um livro que nos coloca aí em situações estressantes, ele fala de várias coisas estressantes da nossa atualidade. Aí vem a serenidade. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados.
é suprimento de paz para as decepções de seu caminho. Então, é verdade, a serenidade, a gente sempre está querendo buscar, né? Vamos lá para o campo, vamos lá para o rio, para a cachoeira, para a praia, para tal, buscando, né, para o jardim, buscando a serenidade. Mas ele fala aqui que é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. Olha, Nando, e sobretudo com o que a gente acaba falando, né? Eu acho que a serenidade, ela está bem atrelada ao que nós falamos, como nós nos comunicamos, como nós dialogamos, né? Não sei se você percebe isso, mas com certeza mais do que eu, né, como psicólogo, mas a ideia de a gente, no dia a dia, observar como as pessoas nos contam determinados fatos, né? Então, tem sempre aquela pessoa que é extremamente dramática, ela é tempestiva, né? Ela fala de um jeito, ela leva você naquela pilha, na mesma adrenalina do acontecimento. Só que se você não for, né, entrar naquela vibração e manter a serenidade, você consegue ali ser tardio nas palavras e não se incomodar tanto com essa agressividade, com essa violência. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas não estão muito, né, organizadas mentalmente, elas estão desequilibradas e elas acabam levando essa energia para a gente. Então, se a gente não usar desse precioso instrumento, né, da serenidade, ser tardio ao falar, tardio também nas expressões, né, faciais que a gente faz, né, quando alguém nos conta algo. Então, a ideia é entender, né, quem está falando, o que aconteceu, duvidar, será que foi isso realmente que aconteceu? Para a gente depois tomar uma atitude. Né? Ser sereno está mais ligado a como a gente reage às situações. E manter a serenidade é a confiança de que vai se resolver, a confiança de que nós vamos encontrar uma solução para os problemas que chegam até cada um de nós. Então, é interessante a gente nunca colocar esses sentimentos como a figura, sabe a figura de um santo, uma imagem? Todos eles estão com uma mesma expressão, né? Se a gente observar. Aquele rostinho, né? Nenhum tem nenhuma ruga, quase pouquíssimas expressões, um olhar sereno, um olhar de humildade. Só que conhecendo a história desses espíritos, que se tornaram santo, né, de acordo com uma religião, a gente observa que, pelo contrário, a vida deles foi muito difícil, cheia de problema, teve momentos de atrito, né? E provavelmente todas essas virtudes deles foram testadas, mas as melhores, né, fizeram que eles fossem santificados. Então é interessante, né? A santificação não vem sem o sofrimento, sem a laptação de todas essas qualidades. é verdade. O São Lucas, né, que na Igreja Católica é o São Lucas e ele como que é? Ele é para os médicos, né? Como é que fala? Não quando o santo ele esqueci o nome, e quando ele é o protetor dos médicos, o Lucas, porque ele era médico. Então eu li a biografia dele, e ele brincava com Deus. Porque ele foi indo lá para a direção de Jerusalém, ele queria conhecer Jesus. E no caminho, Jesus já tinha ido embora e ele ainda estava indo lá para conhecer Jesus. E ele, no meio do caminho, ele encontrava muitas pessoas enfermas, né? Então ele ia lá e brigava com Deus, falava: poxa, como o senhor pode deixar essa pessoa nessa condição? E lá tratava da pessoa, virava as costas, a pessoa se curava, né? Então ele tinha essa questão mesmo da rusga, né? Da briga com Deus, né? Mas se tornou um santo, que depois ele vai para lá, conhece Maria e escreve o evangelho dele baseado em um dos evangelhos mais bem escritos, né? E ele vai buscar informações com Maria, ele vai com Paulo, com João, com os apóstolos para escrever o evangelho de Lucas, né? Então isso é verdade que você fala aí dos santos, né? Nem todos. O Santo Agostinho mesmo era boêmio. Santo Agostinho não era a flor que se cheira, mas se tornou um santo, que as suas ações, a sua mudança, a sua transformação, né?
E provavelmente ele conquistou a paciência, a serenidade, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? Aí o próximo parágrafo, o André Luiz fala assim: a calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis, é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. Então, a calma é um escudo, né? É uma proteção, se a gente tiver calma, como você já falou aí, né? Diante da observação, da atitude, do comportamento das pessoas, né? Será que a gente tem calma para ouvir realmente o que a pessoa está nos dizendo, né, Franciele? Um outro sentido também, né? É ouvir, que às vezes a gente não tem essa paciência e a gente acaba atropelando, né? Colocando aí a carroça na frente dos bois. Aqui uma linguagem do interior, né, Nan? Então é exatamente isso. Sem calma, sem a serenidade, nós não alcançamos os resultados esperados, né? E saímos demais da trilha que Jesus percorreu. Jesus tinha essa calma, né? Ele tinha essa serenidade no olhar. Não significa que ele também não ficasse impactado com tudo aquilo que acontecesse, porque geralmente a gente tem uma esperança, né? Uma expectativa de que as coisas aconteçam de uma outra maneira. Então, já que tem um problema, eu tenho que manter a calma e me salvar, ou salvar outros. Então, na situação de resgate, né? Imagina um bombeiro, até outro dia eu estava prestando atenção nisso, o simples fato de passar uma ambulância rapidamente por uma avenida e aquele tumulto, os carros saindo para a ambulância passar, eu já comecei a chorar. E fiquei assim, em estado de desespero, mas não desespero, assim, mas eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não tenho equilíbrio para ser o motorista da ambulância, não tenho equilíbrio para ser médica, não tenho equilíbrio para ser enfermeira. É manter a calma, mas a calma também está ligada ao conhecimento. Então, a pessoa que ela tem o conhecimento sobre determinadas situações, ela tem calma. Então, ela vai dizer assim: calma, isso acontece. Calma, eu já passei por isso. Calma, não é bem por aí, porque ela tem uma experiência. Então, a nossa falta de calma também se deve ao nosso pouco conhecimento sobre a vida, sobre as nossas capacidades, sobre aquilo que a gente ainda pode alcançar frente aos problemas. E ainda para completar, Nando, teve uma criança na escola que acabou quebrando o bracinho, né? E aí ela desenvolveu a habilidade agora de escrever com a mão esquerda. E a gente estava falando com ela, eu falei, olha, quem diria, né, de uma situação tão dolorida, triste, você agora escreve com as duas mãos. E aí várias outras crianças e a própria professora disseram, a minha filha também hoje escreve com as duas mãos, faz tudo com as duas mãos, porque na infância quebrou o braço, quebrou a mão e aí vai. Então, olha que interessante, né, essa força divina que faz com que nós aprendamos em qualquer situação e mesmo diante do sofrimento. Então, vamos ser mais confiantes para a gente poder desenvolver a calma. Vai dar tudo certo no final. Isso mesmo, né? Porque a gente consegue, pelo menos, enxergar uma solução, a gente tem paciência, calma para esperar vir um socorro, né? Às vezes a gente quer fazer a coisa trabalhadamente, desesperadamente, e a calma é esse sentido de dar esse equilíbrio, né? Para esses momentos mais difíceis. Ele fala aqui da tolerância. Tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evolvidos, né? Então, a tolerância é algo que a gente precisa desenvolver, né? Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma passagem sobre tolerância, né? Que realmente é o que muitas vezes falta nos dias de hoje. A gente vê essa intolerância racial, a intolerância de gênero, a intolerância de religião, sobre religiões, né? Credos e crenças. Eu acho que a gente tem que desenvolver isso mesmo, porque se a gente não tolerar o outro, como é que o outro vai nos tolerar também, né, Franciele?
Sim, é uma via de mão dupla, né? Em algum momento, nós também tivemos ali a oportunidade de conhecer alguém que nos tolerou, né, a nossa forma de falar, tolerou a nossa atitude. Acho que principalmente no ambiente do lar, os pais, né, com relação aos filhos, em inúmeros momentos tiveram muita tolerância com os nossos erros, né? Não exigiu que nós andássemos sem antes engatinhar. Então, acho que Jesus também, né, para conosco, tem essa tolerância, mas é uma tolerância que é inerente ao Cristo, né, a todos os Cristos. Isso é uma característica que faz dele o Cristo, né, porque tem todas as virtudes no seu grau máximo. Então, tem todas aquelas virtudes que a gente precisa alcançar. Então, tá aí mais uma vez o nosso esforço em sermos tolerantes, ainda que por dentro nós tenhamos vontade, assim, né, de agir como Rambo, né? Não sei se alguém assistiu o filme, a versão do Rambo, né? Aquela ideia de vingança, né? De tratar tudo olho por olho, dente por dente. Ainda que nós tenhamos essa vontade, por dentro, né? Que nós não expressemos isso fora, que nós tenhamos a tolerância. E à medida que a gente vai se esforçando e disciplinando as nossos sentimentos e emoções, aquela virtude vai desabrochando e torna parte de nós. Então, levou-se anos, né, para que Buda fosse Buda, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra. Então, é muito de um esforço de uma encarnação, né, de quanto que o espírito aprende, do quanto ele evolui e do quanto ele coloca em prática. Isso mesmo. Ele fala aqui, então, no parágrafo seguinte, sobre a boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É um meio de você ajudar ao companheiro que necessita. Então, cooperação é uma coisa muito importante, principalmente quando nós estamos aí. Vamos lembrar das cooperativas, vamos lembrar das comunidades, né, que trabalham juntas, das pessoas que se reúnem em comunidade e fazem, né, essa cooperação. Então, não é um processo fácil, não é, de receber concurso alheio. É um meio de você ajudar o companheiro que necessita. Então, é uma maneira, né, cooperação de se dar as mãos uns aos outros, né, Franciele? Sim, ainda tem essa questão da lei de cooperação, porque nessa cooperação a gente vai ter que aceitar o defeito do outro e ele também vai aceitar o nosso defeito, ou deveria, ou nós deveríamos aceitar, né, que o outro também tem a luz e tem a sombra. Então, todo ser humano, ele não é só feito de luz, né? Ele é feito de luz e sombra. E nós temos que ir nos adequando a essas situações e desenvolvendo nessa convivência as virtudes. Dentre elas, todas essas que foram faladas até aqui, a fim de que nós possamos, né, seguir como Jesus seguiu. E ainda assim, foi, né, no fim crucificado, porque as pessoas ainda tiveram dificuldade, falta, né, de evolução espiritual para compreendê-lo em essência, que é o que a gente busca até hoje, né, e nós deslizamos em determinadas atitudes. Então, essa é a nossa busca, a nossa grande busca é essa evolução, essa equiparação do que Jesus fez na Terra, do que ele era como espírito, e foi e é. E aqui, então, vem depois, nesse próximo parágrafo, falando sobre a confiança, né? Então, confiança que também nos leva à fé, né? Confiança não é um néctar para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Então, é durante as tempestades, das dificuldades, dos desafios, de quando a gente passa, né, por essas tormentas, como ele coloca aqui, quando a gente tem confiança, né, e todos aqueles outros essas outras virtudes, né, que é a paciência, a serenidade, a calma, a tolerância, a cooperação, né, a confiança também está nesse mesmo mote aí de virtudes para a gente superar, né, os momentos difíceis, né, os desafios, né, Franciele?
Isso, Nando. E é importante a gente pensar assim, em todas essas virtudes como um exercício constante. Então, não dá, realmente, nós não viemos com paciência. Pelo menos não com aquela porcentagem que a gente esperaria, né? Que as pessoas esperam que nós tenhamos. Cada uma das virtudes a gente precisa analisar, né? Quantos por cento eu tenho, quanto eu preciso aprimorar. Então, tem pessoas que nasceram com zero paciência, zero calma, zero serenidade, zero tolerância, e tem outras que nasceram ali, né, com 80%, então 90%. Ou seja, quanto mais nós também nos conhecermos, mais nós vamos detectar o quanto dessas virtudes nós já alcançamos. Então, diante das situações, a gente precisa respirar fundo, né? E pensar que virtude eu tenho que usar aqui. Porque se eu for só pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, eu posso acabar até querendo me isolar socialmente, né? Porque eu vou achar que tudo é um problema, que todas as pessoas têm um problema sobre mim. E às vezes é isso, é por isso que a gente reencarna, né? Para a gente tentar eliminar essas arestas, essas dificuldades. Então, é isso mesmo. A gente vai conviver mal, a gente vai entrar em atrito, a gente vai se desentender. Na hora que estiver tudo maravilhoso, já vai ser o momento que a gente já está partindo. E aí a gente vai querer voltar, e não vai dar mais tempo, e aí é só a próxima reencarnação. Então, é exatamente isso. Quando a gente está numa fase que a gente amadureceu muito, a gente percebe que não tem como voltar atrás, que é aproveitar e viver de forma mais plena possível o tempo que nos resta. Então, e que a gente não sabe que pode ser antes do que a gente imagina, ou mais rápido, né? Ou antes do que a gente imagina, ou mais tarde do que a gente imagina. E aí, o que nós vamos fazer nesse intervalo? Viver a vida, né? E tentar aprimorar as nossas virtudes, todas essas que foram mencionadas aí pelo André Luiz, né? Que é um roteiro para uma vida bem vivida. Se a gente desenvolver uma de uma forma melhor, já vai ajudar muita gente, né? Aí o André Luiz continua dizendo aqui, ó, o otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. Então, o otimismo, né, se a gente alimentar o otimismo dentro do nosso coração, que é a gente ter esperança, a gente acreditar, né, ter confiança, como foi dito no parágrafo anterior, o otimismo ele dá-nos assim, um brilho, uma forma de a gente respirar, mesmo que a gente estiver diante de muitas pessimismos aí em nossa volta, tá todo mundo dizendo que não vai dar certo, mas quem somos nós para afirmar que isso, aquilo não vai dar certo? A gente não tem a mediunidade profética aí, de profetizar, de saber o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, só Deus é que sabe, né? A gente pode ter até algumas conexões de previsões aí, mas plenamente não sabemos. A grande maioria não sabe. Poucos talvez tenham acesso a isso, né? Mas é isso, o otimismo, ele não é para a gente ficar lá só curtindo na nossa poltrona preguiçosa, como ele fala aqui, né? É para a gente ter forças para os dias de luta. Muito legal. O otimismo também ele pode estar ligado à nossa capacidade de resiliência. A gente tirar a força de onde nós não temos. É ver realmente a luz na escuridão. É ver aquele fundo do poço, né? Aquela ideia mesmo do fundo do poço. É no fundo do poço que a gente encontra água pura. Quer frase mais otimista que essa? Você tá ali com a lama, né, nos olhos, o corpo coberto de lama, calma, que falta pouco para chegar ali na água, né? Quem faz poço artesanal vai nas camadas mais profundas da terra até encontrar água. Parece que vai dar tudo errado, que vai ficar aquela lama e fica, né? Mas depois vai acalmando, acalmando e sai a água potável, né? Sai o líquido ali que estava sendo procurado. Então, exatamente, a vida de nós
de cada um de nós é exatamente assim. Nós estamos o tempo todo, né? Nesse mar que leva a gente para vários lugares e a gente às vezes está se afogando, mas aí a gente encontra onde se segurar e aí vai encontrando outra até a gente chegar na margem, daqui a pouco tem outra tempestade, outra, né, o mar tem ressaca e tudo mais. Ou seja, a nossa vida ela não nos deixa parados, né? Se a gente tiver com uma vida muito parada, algo acontece para nos motivar a voltar e tomar o leme da nossa vida. Exatamente, para onde vai nossa embarcação? Então, quando nós temos problemas, significa que Deus está apostando em nós, né? E Jesus está ali, vamos, vai dar certo. Então, enquanto a gente tiver esse movimento, é que a gente está vivo. E Deus ainda quer que a gente viva mais, que a gente preencha a nossa vida, encontre significados, e que a gente também resolva os nossos problemas, auxilie quem está ao nosso lado. Então, não vamos olhar os problemas com pessimismo, né? Igual aquelas pessoas, né, Nando? Perderam o pai, então não quero que acabe o Dia dos Pais. Porque o Dia dos Pais é muito triste para mim. Poxa, vamos lembrar, eu tive um pai amoroso, que, né, eu te gratidão, tive um pai, sei quem é meu pai, quantas pessoas não sabem e queriam saber. Então, e mesmo assim não deixarão de ter, né? Mesmo assim, só não sabe realmente quem é, mas tem a figura do pai. Então é importante a gente pensar nisso, né? Porque senão a gente vê um mundo muito cinza, né? Um mundo que perde cor, perde sentido e a vida fica mais difícil de ser vivida. Verdade, existe um colorido aí, o otimismo faz a gente enxergar diferente, faz a gente ter um novo olhar, e não ficar preso só, né, na reclamação. Muitas vezes as reclamações, a pessoa reclama, mas reclama da vida, né? Tudo, nada tá bom para aquela pessoa, nada pode ser melhor ou será. Sempre está ali naquele tormento, naquele pesadelo que às vezes a pessoa própria constrói para ela. Então a gente tem que ter um olhar um pouco mais além, né, Fran? Um pouco mais para frente, né? Exatamente, esse olhar que Jesus tinha, né? Frente a cada um de nós. Talvez vivemos, né? Partilhamos do mesmo momento histórico. Mas é aquele olhar assim, não, eu entendo que esse espírito ainda vai chegar em determinada vida com outro olhar, né? Com uma maturidade, com uma bagagem, pensando aí na própria vida do Emmanuel, né? Desde o livro lá, 2000 anos, quem era o Emmanuel e o que ele se tornou como espírito. Então, essas são as alegrias, né, da nossa vida e o que a evolução é capaz de fazer com cada um desses espíritos, né? Você mencionou Lucas, a gente pode mencionar Paulo, enfim, quantos espíritos, né, e a sua trajetória, que também é marcada pelo sofrimento, pela revolta, mas pelo otimismo, pela esperança, pela perseverança, pela calma, tolerância, serenidade. É interessante a gente ver esses dois lados, né, das situações e dos espíritos também. Quem são esses espíritos? Que vem como exemplo para nós, né? Para dar para a gente mostrar como, ó, eu fiz o meu caminho por aqui, olha como que eu consegui avançar, evoluir. E com isso a gente acaba ganhando tempo, né? Quando a gente tem exemplo na nossa frente, mostrando, né? Quando o pai da gente ou da mãe da gente, nossos pais, falam assim, ó, não vai por aqui, porque eu já passei caminhos por aqui. Você evita de sofrer, você ganha tempo, você dá um passo mais além. E é isso que os bons espíritos estão sempre querendo dizer para nós, esses missionários aí de luz querem nos dizer, né? Para a gente ficar atento a isso. Bom, nós vamos agora nos preparar para o momento de prece, de oração e de vibrações. Esse é o momento que a gente dá essa pausa para fazer essa conexão com a espiritualidade maior, a fim de que a gente possa trazer para nós aqui boas energias, né? Para a gente, como o André Luiz coloca aqui, a conquista dessas virtudes, né? Então a gente pede para a pessoa colocar aí um copo d'água, um recipiente com água. No momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores vão atuar.
né? Porque eles atuam a todo momento, né? A todo momento eles estão conosco. Então, Fran, a gente vamos se preparar aqui, que nós vamos agora para aquele momento de oração, de prece e de vibrações. Então, nesse instante, vamos, onde estivermos, de repente, podemos fechar os nossos olhos, podemos nos conectar com a nossa espiritualidade, com nós que somos espíritos, com essa espiritualidade maior, com essa faixa de pensamentos, de ações, de promoções de vida, de amor, para que possamos usufruir dessas energias boas, que nós possamos elevar os nossos pensamentos agora, a fim de trazer para a nossa vida, para a vida dos nossos entes queridos, para as pessoas que nos cercam, e queremos vibrar, Senhor Jesus, por aqueles que estão muitas vezes numa UTI, que estão numa enfermaria, que estão, Senhor, num asilo, num orfanato, ou aqueles irmãos nossos nas vias públicas, que estão em situação de rua, sem onde ter, onde morar, e sem onde ter onde se banhar, se alimentar, se vestir, ou se agasalhar, ou trabalhar. Pedimos, Senhor, que os socorristas que trabalham na Tua seara possam chegar a todos esses irmãos nessa condição, que estão nessa condição de dor, na condição de desafios, de dificuldades, de sofrimento. Isso nós sabemos que todo o nosso planeta passa por esses momentos, todos os seres que estão nesse planeta de provas e expiações. Mas Tu disse que não nos abandonaria, que estaria conosco até o final dos tempos. E esse final de tempo, a gente sabe que praticamente não existe. O que existe é a eternidade. E que nós possamos nos preparar para tempos novos, para um amanhã melhor, fazendo o melhor no dia de hoje. Que a Tua bênção esteja conosco, Jesus. Abençoe a todos os reinos minerais, vegetais, animais, hominais, espirituais do nosso planeta. E por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, Tu com Tuas vestes iluminadas, Teus braços abertos, Tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece e da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar para você do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Temos o site que é amigosdaboanova.com.br. Você pode colaborar para que essa mensagem possa chegar em tantos corações, em tantas mentes, em tantos lugares. Entre no site e também você pode falar com as telefonistas, colaboradoras e colaboradores no 0800, que é gratuito, 0800 12 018 38, ou tem o fixo São Paulo, 11 2458 3214. E temos o WhatsApp, que é essa forma de comunicação rápida, é o 11 97 261 0272. Se você tem aí o seu smartphone, você pode se comunicar. E também você pode fazer uma doação espontânea pelo Pix. É o mesmo número do WhatsApp que foi escolhido, 11 97 261 0272. Muito bem, então vamos voltar aqui à leitura aqui do texto de André Luiz, do livro Agenda Cristã, os comentários da nossa querida Franciele Pasquim, que está aqui conosco. Ele vai falar aqui, Franciele, também da resistência, né? Então, você até falou da resiliência, né? Também. Então, ele fala, a resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. Que bonito, né? Verdade, Nando. Muitas vezes, né, a gente também observa nas histórias aí dos grandes espíritos essa resistência por um ideal, no caso, pelo Mestre Jesus. Paulo é esse exemplo. A forma como a vida de Paulo foi sendo aprimorada, aperfeiçoada, a sua fé sustentava
cada uma das atitudes, cada uma das atitudes que as pessoas tinham contra ele, e ele resistia, e ele lutava, e ele perseverava. Então, a nossa fé é a confiança de que o sofrimento lapida nossa alma, de que nós alcançaremos estágios evolutivos se nós conseguirmos superar, melhorar a nossa vida, desenvolver virtudes. Então, tudo isso vai fazendo com que nossa fé cresça, essa confiança em Deus, que é o elo de ligação. E importante também para essa resistência é a oração diária, onde nós vamos conversar com Deus, nós vamos colocar nossas limitações, nossas dificuldades, vamos refletir sobre a nossa atitude, sobre o que os outros nos fizeram, se realmente tem fundamento ou não, o que nós vamos levar para o nosso coração, o que nós não vamos levar, o que as pessoas falaram, o que a gente achou, né, se é realmente real. Muitas vezes a gente julga, né? E olha que interessante, essa semana também, alguém postou na internet um desenho infantil, era para desenhar a família, a professora pediu para que as crianças desenhassem a família. E era um desenho assim que quando você olha, você fica com um ponto de interrogação, porque parece, olhando uma primeira vez, que a família está todas com corda no pescoço. E a professora, né, viu aquele desenho, né, lembrando dos desenhos infantis, do simbolismo, ficou brava com a criança por causa do desenho, chamou a mãe e falou assim: olha, tá me preocupando, né, porque eu pedi para ele desenhar o que eles mais gostam de fazer em família. E ele desenhou isso daqui. A mãe olhou e falou assim, começou a rir, falou assim: é verdade, o que a gente mais gosta de fazer é mergulhar em família. E o desenho da criança dava a impressão que era uma corda, mas não era. Era o snorkel, né, para poder mergulhar, e estava saindo bolinha. Enfim, o desenho infantil. E aí a professora ficou, né, uma cara assim, uma expressão de, nossa, meu Deus, né, eu julguei, eu supus, né? A gente tem mania de supor as coisas, né? Ficar com suposição. Ela é boa, a suposição é interessante, mas às vezes ela prejudica e faz com que a gente não enxergue a realidade, faz com que a gente julgue sem perguntar, sem questionar, né? Ou faz com que a gente observe a realidade de outra maneira. Então, esse fato eu achei muito interessante, me fez pensar. Eu falei, gente, calma aí, deixa eu ver se essa situação é isso mesmo, né? Porque tem situações que, dependendo do ângulo que a gente vê, ela é muito diferente do que realmente aconteceu. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade aí, esse olhar mais atento, né, para as situações. Essa resistência também é para a gente resistir em não criticar, em não julgar, né? Também a gente precisa resistir, segurar a nossa ímpeto, né? Muitas vezes de apontar algum erro, de ficar bravo com determinadas situações, sem a gente, muitas vezes, examinar, né? A gente precisa examinar, avaliar, analisar, aí a gente pode, de repente, chegar próximo de um diagnóstico, mas não a gente, de cara, a gente já julgar que aquilo é isso, que aquilo é aquilo, né? Agora, eu me lembro da questão do sustentação da fé, né? Eu trabalhei com um senhor que ele era quase, tinha 2 metros de altura, um homem fortão, né? Forte, falava alto, grosso, assim, né? Uma pessoa... E todo mundo tinha medo dele, tinha medo dele. Mas um dia ele veio próximo de mim, lá na empresa, eu trabalhava numa empresa muito grande, era uma mega loja lá, e eu fazendo lá os meus projetinhos lá, ele chegou e se aproximou de mim. Eu comecei a conversar com ele, e ele é uma pessoa assim, ele parecia assim, suave, uma pessoa tranquila, uma pessoa boníssima, calma, né? Eu falei, olha, e as pessoas faziam uma ideia completamente diferente dele, né? E aí ele falou, aí eu falei para ele que era espírita, ele me viu com um livro espírita na mão, aí ele falou, você é espírita? Eu também sou espírita, e começamos a conversar. E aí eu fiz amizade com ele, a gente chegou a atender pessoas, né, fora lá da empresa, e ele falava assim, olha, quando as dificuldades da vida chegam para mim, eu me ajoelho
e faço a minha oração pedindo a Deus que me apoie, que me dê forças. Quem imagina que uma pessoa com aquela estrutura física, né, com aquela aparência, ia se dobrar de joelhos para, né, perante Deus? Então, muitas vezes a gente julga, né, Franciele, sem a gente conhecer exatamente. É isso mesmo, Nando. Até, né, fazendo um trocadilho aqui, a fé remove montanhas, dobra joelho, faz a gente clamar muito a Deus, né? A nos colocar na situação de um filho arrependido, desesperado diante do Pai. Então, a oração é essa conexão, que nós não esqueçamos disso, né? Nós espíritas falamos de oração, mas eu acho que os nossos irmãos evangélicos falam mais sobre a oração do que nós. Então, nós temos que aprender mais com eles, né? Que é realmente, essa oração ela é importantíssima para a nossa vida. Isso mesmo. Aí a André Luiz arremata aqui com os outros 2 últimos parágrafos, né? Já que a gente está chegando no finalzinho do programa, para a gente terminar o texto. Ó. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Que beleza, né, Fran? Então, Fran, como nós estamos chegando já aí no finalzinho do programa, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí desse programa, desse texto e desse tema, para a gente ir encerrando já o Alvorada. Nando, para encerrar, eu vou só lembrar a frase de Paulo: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está em Coríntios, né? Então, um pouquinho só de fermento leveda a massa. Então, que nós possamos levar essas virtudes e fazer com que esse pão, né, do conhecimento de Jesus floresça nos outros corações e floresça principalmente também no nosso, né? Sendo espelhos de Jesus por onde nós estivermos. Isso mesmo, muito bonita essa imagem aí do pão, né? É isso, essa passagem aí de Paulo. Então, que a gente tenha todas essas virtudes aí no nosso caminho, na nossa vida, como a Fran mesmo disse, que se a gente pegar cada um dessas virtudes aí, trabalhar ela em nós, a gente vai ter uma vida maravilhosa, né? Isso que a gente está buscando aqui. Se você aí quer entrar em contato conosco, quer mandar um recadinho para a Franciele, quer fazer pergunta para ela, quer sugerir temas para nós, a gente sempre pede aí que você possa entrar em contato, a gente fica muito feliz. Então, ligue, olha, para as telefonistas que elas vão passar o recadinho para nós. É 0800 979 5011 e também o 11 2457 5011. Então, a gente espera aí você ligar, passar o recadinho e esperamos todos aí, né? A Franciele, você, todo mundo aí no próximo programa, né, Franciele? Sim, com certeza. Agradeço ao Nando e a todos, né, que nos acompanham. Muita paz e muita saúde para todos nós. Exatamente. Então, a gente espera você no próximo programa, você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e a gente agradece aí, mandando aí um grande abraço, muita paz, muita luz, e até o próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau, né, final aí para todos aí. Tchau, Franciele! Fala aí para nós, Fran, senão as pessoas não vão te ver. Fala aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.